Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é inacreditável. Aos 14 anos, Lina já sabia o que era se sentir uma mancha no orgulho da própria família. A casa onde cresceu, uma construção simples de barro com janelas sempre fechadas, nunca foi morada de amor. Era um lugar onde o silêncio gritava mais alto que qualquer oração. A mãe, rígida, dizia que menina de verdade tinha que saber sangrar para gerar vida. O pai, um homem seco como a terra em tempos de seca, a olhava como quem observa algo quebrado, sem utilidade. E quando o diagnóstico chegou, tudo se confirmou. Infertilidade congênita. Ela não poderá ter filhos. A médica tentou suavizar, mas não havia como dourar a lâmina que atravessava o peito da menina. Lina se agarrou à borda da cadeira, as mãos trêmulas, os olhos marejados. Quis perguntar por quê, mas sabia que ninguém responderia. A dor de saber-se inválida aos olhos dos próprios pais era mais profunda que qualquer doença. Naquela noite, deitada em seu quarto escuro, Lina ouviu as vozes cortadas dos pais do outro lado da porta. Você entende o que isso significa? Sussurrou o pai, como se estivesse falando de uma vergonha inaceitável. Quem vai querer se casar com ela agora? Para que sustentar uma filha que não pode gerar netos? Não chorou. Nem naquele momento. Nem quando, 2 meses depois, foi enviada para uma instituição religiosa para meninas sem futuro, palavras que sua mãe usou com tanta frieza que congelaram o coração da jovem para sempre. Os anos passaram, mas Lina nunca esqueceu. Carregava a cicatriz do abandono como quem carrega um anel invisível no dedo, uma marca de pertencimento a algo que nunca a quis. A fé foi sua única companhia. Mesmo quando o mundo parecia ter desistido dela, ela orava. Não por um milagre, porque não acreditava mais neles, mas por força para continuar respirando. Aos 21 anos, o destino bateu à sua porta disfarçado de uma proposta. Um emissário chegou ao convento com ordens diretas do deserto. Um palácio distante precisava de uma criada jovem, discreta, obediente. Alguém sem laços. Sem voz. Sem valor. Lina se encaixava perfeitamente. Você vai servir no harém do Sheik Zahir al-Nazari, disse a madre, olhando para ela com um misto de pena e alívio. Não pergunte. Apenas vá. O calor do deserto era impiedoso, como as decisões que a vida impunha. Lina desceu do jipe com os olhos baixos. O palácio surgia à frente como uma miragem dourada, imenso, ornamentado com cúpulas e vitrais que refletiam o sol como se fossem espelhos de outra dimensão. Guardas armados, mulheres vestidas de seda e homens que não a olhavam nos olhos cruzavam os pátios com pressa. Ela era só mais uma entre tantas. Invisível. Foi designada para o setor de lavanderia, depois para a cozinha, até que um dia, uma das concubinas desmaiou subitamente durante uma apresentação. Lina, silenciosa como sempre, correu para ajudá-la. Amparou a mulher com doçura, molhou seus lábios com água, enxugou sua testa. Quando a concubina despertou, murmurou: Você tem mãos de mãe. A frase caiu como uma explosão no peito de Lina. Quase recuou. Quase chorou. Mas respirou fundo e apenas sorriu. O que ela não sabia era que, do alto das escadas de mármore, alguém observava tudo com olhos como tempestades contidas, o próprio Sheik. Zahir al-Nazari não era um homem qualquer. Era lenda entre o povo. Seu nome carregava medo e respeito. A história dizia que perderá a esposa e o filho ainda bebê em um incêndio trágico. Desde então, vivia entre guerras políticas, alianças instáveis e noites silenciosas. Um homem feito de pedra. Ele não falava com criadas. Não se envolvia com concubinas.
mantinha-se distante de tudo o que lembrasse emoção. Mas naquela noite, mandou chamar a jovem dos olhos tristes. Como se chama? A voz dele era firme, mas contida. Como se fosse perigoso falar muito. Lina, Alteza. Respondeu com a cabeça baixa. Disseram que você cuidou de uma das mulheres do harém. Ela precisava de ajuda. Só isso. Zahir a encarou em silêncio. Havia algo naquela mulher, ou melhor, na ausência de pretensão, que o incomodava. Ela não o desejava. Não o temia. Não o bajulava. Era só, ela. Você é diferente, murmurou. Lina não respondeu. Mas algo nela vibrou, uma lembrança esquecida de quando ainda acreditava ser possível ser vista. Nos dias que se seguiram, Lina voltou ao trabalho. Mas algo havia mudado. As outras criadas passaram a sussurrar quando ela passava. As concubinas a olhavam com raiva. Diziam que ela tinha olhos de bruxa silenciosa. E no fundo, Lina sabia, ela havia sido notada. E isso era perigoso. Uma noite, foi chamada novamente. Mas desta vez, a proposta foi diferente. Preciso de uma esposa. Imediatamente. Zahir disse, sem rodeios. Lina quase caiu de joelhos. Não entendo, Alteza. É política. Não terá obrigações íntimas. Nem filhos. Apenas o título. E sua liberdade. A palavra filhos bateu nela como um trovão. Ela sabia que ele havia sido informado. Sabia que o sheik queria justamente isso, uma mulher estéril, que não representasse ameaça à sucessão do trono. Aceitar significava viver como sombra. Recusar significava voltar ao nada. Aceito. Respondeu com a alma rasgada, mas a cabeça erguida. A cerimônia foi rápida. Fria. Sem perfume, sem flores. Sem beijos. Lina vestia branco, mas sentia-se coberta de cinzas. Era esposa de um homem que não acreditava no amor, e ela, já nem sabia mais se acreditava em si mesma. Naquela noite, sozinha em um dos aposentos da ala oeste do palácio, Lina se deitou com as mãos sobre o ventre vazio. Fechou os olhos. E pela primeira vez em muitos anos, orou. Não por um filho. Mas por um propósito. Algo. Qualquer coisa. E enquanto as estrelas dançavam lá fora, sem que ela soubesse, o destino começava a se mover. O céu amanheceu tingido de dourado naquele canto isolado do deserto, como se o próprio sol tentasse tocar com suavidade os muros altivos do palácio. Lina acordou antes dos primeiros chamados da manhã, com os olhos ainda pesados e o corpo mergulhado em um silêncio que gritava mais do que qualquer voz. Ela agora era esposa do homem mais temido do deserto. Mas o que significava ser esposa de alguém que não a amava? De alguém que sequer a tocava? De alguém que a havia escolhido não por afeto, mas por conveniência? Lina se levantou e, com as mãos trêmulas, tocou levemente o tecido branco da camisola que usava. Era fina, delicada, bordada à mão por alguma costureira real. Nada nela lhe pertencia, nem o nome que carregava agora, nem os lençóis, nem o quarto, nem aquele silêncio sufocante que preenchia cada canto da ala oeste. Ela se aproximou da janela e olhou para fora. O deserto parecia eterno. Areia por todos os lados, dunas dançando ao vento, e o som longínquo de tambores, talvez uma cerimônia, talvez apenas o ritmo da vida que continuava, indiferente à sua nova condição. Lina fechou os olhos. Respirou fundo. Era esposa de um sheik. Mas se sentia tão vazia quanto no dia em que seus pais lhe viraram as costas. Talvez mais.
Nos dias seguintes, o palácio seguiu seu curso. Servos se moviam com eficiência, concubinas desfilavam com seus vestidos coloridos e risos forçados, e o sheik mantinha sua rotina impenetrável. Zair não a procurava. Não lhe dirigia palavras. Mas também não a impedia de caminhar livremente pelas alas do palácio. Lina passou a vagar silenciosamente por corredores amplos, jardins secretos e salões esquecidos pelo tempo. Não como alguém curioso, mas como alguém à procura de um sentido. Foi em um desses passeios, entre as colunas de mármore do pátio interno, que ela encontrou o pequeno Tariq. Tinha 6 anos, os olhos grandes e escuros como a noite, e carregava nos braços um gato doente. Estava escondido atrás de uma fonte, tentando dar água ao animal com as mãos pequenas. Ele está com febre, disse Lina, ajoelhando-se ao lado do menino. Tariq a olhou desconfiado. Você não é uma das cuidadoras. Não sou. Mas já cuidei de feridos antes. Ela pegou o gato com cuidado, observou os olhos lacrimejantes do animal e murmurou com doçura palavras em voz baixa. Levou-o para uma pequena tenda nos fundos, onde alguns remédios tradicionais eram mantidos para emergências. Durante os dias seguintes, Lina tratou do gato. E, sem perceber, tratou também o coração de um menino órfão, filho de uma concubina esquecida que havia morrido em uma noite de febre e solidão. Tariq passou a segui-la por onde ia. Você tem mãos boas, como as da minha mãe, dizia. Essas palavras eram pequenas lâminas que cortavam Lina por dentro. Ela sorria por fora, mas por dentro, ardia. Ela não podia ser mãe. Nunca seria. Mas, por que o menino sentia nela aquilo? O palácio começou a perceber. Os sussurros voltaram. A esposa estéril está querendo ser madrasta agora. Primeiro o sheik, agora o menino. Que tipo de bruxaria é essa? Lina ouvia. Sentia. Mas não revidava. Estava acostumada a ser acusada de ser algo que nunca pediu para ser. Mas o que ela não sabia, era que o sheik a observava. Zair al-Nazari mantinha uma rotina fria, estratégica, envolvida por relatórios, reuniões, tratados e guerra de poder. Sua vida era feita de previsões e contenções. Ele conhecia o jogo político melhor que ninguém. Mas havia algo em Lina que fugia de toda lógica. Ela não buscava títulos, nem favores, nem atenção. E ainda assim, encantava, não com palavras, mas com presença. Quando ela caminhava pelos corredores, havia uma paz que antes não existia. Quando ela sorria para Tariq, o menino voltava a dormir sem pesadelos. E isso o desconcertava. Uma noite, no salão vazio, ele a encontrou sentada ao piano antigo. Lina não tocava. Apenas passava os dedos pelas teclas fechadas, como se quisesse conversar com algo que estava escondido ali dentro. Por que não toca? A voz de Zair ecoou atrás dela. Lina se virou, assustada. Desculpe, eu gosto do som. Mesmo em silêncio. Zair se aproximou devagar. Isso é possível? Às vezes, o que não se ouve, fala mais forte, respondeu, encarando-o sem medo. Ele sentiu um arrepio, e não soube se era pela resposta ou pelo jeito como ela o olhava. Você está mudando este palácio, Lina. Ela quis dizer que não era verdade. Que nada nela era capaz de mudar o que quer que fosse. Mas, naquele momento, sentiu algo diferente no tom dele. Não estou tentando nada. Apenas, respiro onde me deixam respirar. Zair se afastou. Mas deixou no ar uma frase. Continue respirando. Aqui. Na manhã seguinte, Lina acordou com febre. Sentia o corpo leve demais, como se flutuasse.
As mãos tremiam, o estômago revirava, e a cabeça girava sem parar. A princípio achou que fosse cansaço. Depois, pensou em alguma doença do deserto. Mas quando Tariq correu até ela com flores na mão, Lina desmaiou nos braços do menino. O palácio parou. Zair foi imediatamente informado. Ela está muito fraca. Vomita constantemente. Chora dormindo, relatou a criada. Ele ordenou que o médico pessoal fosse chamado. Um homem sábio, reservado, que conhecia as leis da medicina e os mistérios da alma. Depois de longos exames, o homem chamou Zair em particular. Preciso que o senhor mantenha a calma. Diga de uma vez. Sua esposa está grávida. Zair congelou. Isso é impossível. Exatamente. Mas, é verdade. O sheik se levantou, os punhos cerrados, o coração acelerado. Ela me enganou? Com todo respeito, Alteza, os exames dela sempre disseram o contrário. Talvez estejamos diante de um milagre. Zair caminhou até a varanda. Olhou o deserto. Um milagre? Era mais fácil acreditar em tempestade de neve no Saara. Mas então se lembrou de Lina. Dos olhos dela. Do piano em silêncio. Do jeito como segurava o menino. Do modo como respondia sem arrogância, sem medo. Não. Ela não mentiria. Lina acordou horas depois, com o rosto banhado por panos úmidos. O que está acontecendo? Murmurou, fraca. O médico se aproximou. Você está esperando um filho. Ela riu. Riu de dor. Riu de desespero. Isso não é possível. O velho homem apenas sorriu. O impossível, às vezes acontece. Quando a alma quer mais do que o corpo pode entender. Lina chorou. Não de tristeza. Mas de um medo antigo se desfazendo como areia entre os dedos. Zair a visitou à noite. Olhou-a de pé na varanda, mãos sobre o ventre, olhos cheios de dúvida. Ele não disse nada. Apenas se aproximou. E pela primeira vez, colocou a mão sobre o ventre dela. Se for verdade, então você não é só minha esposa. Você é o milagre que eu nunca pedi, mas que talvez sempre precisei. E Lina não respondeu. Porque naquele instante, o silêncio falou mais alto. Naquela noite, Lina não conseguiu dormir. As palavras do médico ecoavam em sua mente como trovões distantes. Você está esperando um filho. Ela sentia o corpo leve, mas a alma pesada. Um emaranhado de sentimentos a envolvia, alegria contida, medo paralisante, e uma desconfiança cruel, como se o mundo pudesse arrancar aquele milagre de dentro dela a qualquer momento. Durante horas, permaneceu deitada sob a luz fraca do lampião, com as mãos sobre o ventre, como se precisasse protegê-lo de tudo, inclusive dela mesma. Como acreditar em algo que sua vida inteira havia negado? Zair caminhava sozinho pelo pátio principal. O palácio dormia. Mas ele não. Durante toda a vida, tivera certeza de que o amor era um risco alto demais. Perderá uma esposa nas chamas, um filho ainda bebê, e desde então, trancara o coração dentro de um cofre de ferro que nem o tempo conseguia abrir. Mas Lina. Ela não era como ninguém. Não implorava atenção. Não manipulava com charme. Não fingia. E agora, estava grávida. Ele queria acreditar. Mas parte dele ainda temia ser enganado. Não por ela, mas pela esperança. Na manhã seguinte, o palácio despertou com a notícia. Nem todos celebraram. Algumas concubinas espalharam rumores maliciosos. Criadas cochichavam pelos corredores.
Alguns ministros começaram a questionar o futuro da sucessão. Como pode uma mulher declarada estéril gerar o herdeiro de um reino? Murmuravam. E se esse filho for fruto de outro homem? As dúvidas se espalhavam como veneno. Zair convocou o conselho em uma reunião de emergência. Os homens mais influentes do deserto estavam sentados à sua frente, todos com olhos afiados e sorrisos falsos. Minha esposa está grávida, declarou Zair, encarando cada um com firmeza. E esse filho será o herdeiro legítimo. Qualquer homem que sugerir o contrário será considerado inimigo do trono. Um silêncio gélido preencheu a sala. Mas o recado estava dado. Lina passou a ser mantida sob vigilância, não como uma prisioneira, mas como um tesouro guardado. Ordens foram dadas para que nenhuma serva a perturbasse. Uma nova criada foi designada exclusivamente para cuidar dela, com instruções rigorosas de acompanhamento médico. Mesmo assim, ela continuava em silêncio. Não sabia como lidar com o título de milagre vivo. Não sabia se o sheik a via como mulher, ou como símbolo. Então, numa tarde quente, foi chamada aos aposentos reais. O coração acelerou. Vestiu um véu leve, uma túnica branca simples, e caminhou sozinha pelo corredor de azulejos azuis até a grande porta. Zair a esperava. Sente-se, disse com voz baixa, apontando para a cadeira à frente. Ela obedeceu, mantendo os olhos no chão. Lina, quero que saiba que, desde o dia em que você chegou, o vento neste palácio mudou. Ela o olhou, surpresa. Mudou como? Não sei explicar. Talvez pela maneira como você não tenta agradar. Talvez pelo silêncio. Ou pelo menino órfão que só sorri quando está ao seu lado. Zair se levantou, caminhou até a janela, com as mãos atrás das costas. Mas este filho que você carrega, se for realmente meu, mudará tudo. Lina respirou fundo. Eu não mentiria sobre isso. Ele se virou para ela. Eu sei. Por isso quero fazer algo. Lina o encarou. Quero formalizar nossa união. Publicamente. Não como um contrato político, mas como homem e mulher. Ela não respondeu. O coração dela martelava dentro do peito, como se fosse quebrar as costelas. Nunca imaginou ser desejada. Nunca sonhou com amor, e agora, aquele homem, frio e impenetrável, queria reconhecê-la não só como esposa, mas como sua mulher perante o mundo. Você aceita, Lina? Ela hesitou. Não por medo de Zair. Mas por medo de si mesma. Eu preciso de tempo. Zair assentiu. Terá o tempo que precisar. Mas saiba, o mundo já está de olhos em você. Durante os dias seguintes, Lina se recolheu. Não chorava. Não sorria. Apenas pensava. Se dissesse sim, se entregaria a um homem que ainda não conhecia de verdade. E se dissesse não, destruiria tudo o que estava começando a nascer. Ela visitava o jardim durante as manhãs. Conversava com Tariq. Acariciava o gato agora curado. Orava em silêncio ao pôr do sol. E numa tarde dourada, enquanto sentia o bebê se mexer pela primeira vez, compreendeu. Eu não fui escolhida pelo acaso. Talvez o deserto tenha me dado mais do que a vida me tirou. Naquela noite, Lina caminhou até o terraço onde Zair observava as estrelas. Sem dizer palavra, parou diante dele. Aceito, sussurrou. Ele não sorriu. Mas os olhos dele brilharam de um jeito que ela nunca tinha visto. O anúncio foi feito em uma cerimônia discreta, mas oficial. Os nobres mais importantes do reino foram convocados. Lina usava um vestido cor de areia com bordados de pérolas, simples, mas deslumbrante.
O ventre já levemente arredondado a tornava ainda mais encantadora. Zair, em vestes douradas, segurou sua mão diante dos líderes do deserto e declarou: Esta mulher, que chegou aqui como sombra, hoje é a luz da minha casa. Ela carrega o futuro em seu ventre. E carrega minha confiança. As palavras foram recebidas com surpresa e silêncio. Mas ninguém ousou contestar. Nos corredores, porém, o veneno se espalhava. Uma antiga amante do sheik, Afsana, planejava algo. Ela é só uma criada. Nada mais. E se o povo souber do passado dela? Se souberem que foi abandonada pelos próprios pais como imprestável? Você tem provas? Perguntou um espião. Tenho mais que provas. Tenho o nome do médico. E uma carta assinada pela mãe dela. Afsana sorria com ódio. Vamos ver até onde vai o milagre dessa bastarda. Enquanto isso, Lina caminhava pelo quarto, sentindo uma leve pontada no lado esquerdo. Assustada, sentou-se devagar. O bebê estava bem, mas ela sentia algo estranho. Como se uma sombra estivesse se aproximando. Naquela mesma noite, uma carta anônima chegou às mãos de um dos conselheiros do palácio. E pela manhã, os sussurros começaram de novo. A esposa do sheik foi renegada pela própria família. Ela carrega sangue de vergonha. Como alguém assim pode gerar o futuro de um império? Zair recebeu o pergaminho com expressão de pedra. Ao ler o conteúdo, seus olhos escureceram. Não era o conteúdo que o preocupava. Era a intenção. Alguém estava tentando destruir Lina. E faria de tudo para separá-los. Mas o sheik havia mudado. E o que ninguém sabia, era que o coração dele agora tinha dono. E que esse milagre, mesmo improvável, era o que mais valia. Zair encarava o pergaminho como se estivesse diante de uma arma carregada. As palavras ali impressas não eram apenas cruéis, eram venenosas, cuidadosamente construídas para destruir a reputação da mulher que agora representava o nome de sua dinastia. Lina. A carta falava do passado dela com detalhes, a infertilidade diagnosticada na infância, a rejeição dos pais, o abandono cruel. Dizia que aquela gravidez era impossível, que provavelmente fora forjada com intenções obscuras. Mais do que fofocas, aquilo era um ataque político. Um plano bem arquitetado para colocar dúvidas no povo e nos conselheiros. Zair respirou fundo. E pela primeira vez em anos, sentiu medo. Medo de perder o que começava a amar. Medo de que o mundo destruísse Lina antes mesmo dela florescer por completo. Lina, por sua vez, continuava inocente quanto à gravidade da ameaça. Ela sentia o corpo mudar, os seios sensíveis, a fome repentina, a exaustão ao final do dia. O bebê crescia. E junto com ele, crescia algo dentro dela que nunca conhecera antes, fé em si mesma. Durante as manhãs, cuidava do jardim. Durante as tardes, lia para Tariq histórias sobre o deserto e seus segredos. À noite, orava em silêncio, com as mãos sobre o ventre, agradecendo, mesmo sem entender, por aquele milagre inesperado. Zair passou a visitá-la mais frequentemente. Sentava-se ao seu lado, em silêncio. Às vezes falavam sobre o filho. Outras vezes apenas escutavam o vento atravessar o pátio. Mas havia algo não dito entre eles. Um desejo que começava a crescer. Uma vontade escondida, mas presente em cada olhar prolongado, em cada gesto contido, em cada aproximação que quase se tornava toque. Zair, acostumado ao controle absoluto, sentia-se desarmado quando estava com ela. E Lina, que passará a vida escondendo o corpo como forma de defesa, sentia-se segura perto dele. Pela primeira vez, desejada.
não por convenção, mas por quem ela era. Foi numa noite de tempestade de areia que tudo começou a mudar. O vento rugia do lado de fora. Janelas tremiam. Os criados haviam se recolhido. E Lina, presa no quarto, sentia os batimentos do bebê e os seus próprios se misturando. A porta se abriu com força. Zair entrou, os olhos intensos. Está tudo bem? Ele perguntou, visivelmente preocupado. Só assustada, respondeu Lina, levantando-se. Uma rajada de vento apagou parte das lamparinas. A luz ficou amarelada, trêmula. Ela o encarou. Por que me olha assim? Zair se aproximou devagar. Porque você é real. Ela quis rir. Quis chorar. Quis fugir. Mas não moveu um músculo. Tanta gente quer provar que você é uma mentira, Lina. Que isso, ele tocou levemente a barriga dela, é uma ilusão. Ela fechou os olhos ao sentir o calor da mão dele. E você, o que acredita? Zair demorou a responder. Depois, com voz baixa, murmurou. Acredito que você é o que mais verdadeiro aconteceu comigo desde que perdi tudo. Ela ergueu o rosto. Os olhos se encontraram. E ali, sem palavras, sem pactos, sem estratégias, aconteceu o primeiro beijo. Não foi urgente. Nem desesperado. Foi intenso. Lento. Cheio de medo e entrega ao mesmo tempo. Um beijo de dois mundos tentando se encontrar no meio da areia. Quando se afastaram, Lina tremia. Mas não de medo. Era como se, naquele instante, algo tivesse sido reparado dentro dela. Algo que os anos de rejeição haviam destruído. Ainda me quer como esposa? Sussurrou ela. Zair segurou o rosto dela com as duas mãos. Agora mais do que nunca. No dia seguinte, o palácio estava mais silencioso do que o normal. Afsana havia desaparecido. Não oficialmente. Mas ninguém a viu nos jardins. Nem no salão de chá. Nem na ala oeste onde costumava desfilar com perfumes caros e sorrisos venenosos. Zair havia descoberto quem estava por trás da carta. Mandou calar todos os rumores, um por um. Ordenou que qualquer tentativa de desacreditar sua esposa seria tratada como traição ao trono. Mas Afsana era astuta. E perigosa. Tinha aliados fora do palácio. Homens que odiavam Zair. Homens que viam em Lina uma ameaça política, por representar um milagre que poderia desequilibrar a cor dos antigos. Lina, alheia às conspirações, foi ao templo interno do palácio naquela tarde. Um espaço pequeno, com chão de pedra e uma clarabóia por onde a luz do sol entrava diretamente sobre o altar. Ela ajoelhou-se com dificuldade. A barriga já começava a crescer visivelmente. Fechou os olhos. Se esse filho nasceu da minha dor, então que seja também minha cura. Uma lágrima caiu. Mas foi uma lágrima de aceitação. Ela não queria mais fugir do que era. Nem se envergonhar da mãe que se tornaria. À noite, durante o jantar, Zair a chamou para sentar-se ao lado dele. Amanhã, iremos juntos até o povoado. Quero que eles te conheçam. Quer me expor? Quero mostrar quem você é, mostrar o milagre que você representa. Lina sentiu o coração se apertar. Eles vão duvidar. Mas vão ver. E isso basta. Na manhã seguinte, Lina vestiu uma túnica azul escuro com detalhes bordados em prata. O véu branco caía suavemente sobre os ombros. Os olhos marcados com col brilhavam com um tipo de coragem que ela mesma desconhecia. Ao lado de Zair, subiu na carruagem dourada.
O povo os esperava. Chegaram à praça central sob o olhar de centenas de pessoas. Havia silêncio. Murmúrios. Algumas expressões de desconfiança. Outras, de curiosidade. Zair estendeu a mão para ela. Lina desceu. Parou ao lado dele, com o rosto erguido, as mãos pousadas sobre o ventre. O povo encarava. Olhos fixos. E então, o menino Tariq atravessou a multidão correndo, com o gato nos braços. Subiu no pequeno degrau e abraçou Lina pela cintura. Ela é boa. Ela cuida. Ela me ama como mãe. Aquilo quebrou o silêncio. O primeiro aplauso surgiu. Depois outro. E outro. Até que a praça inteira estava batendo palmas para aquela mulher que havia sido chamada de estéril, abandonada, inútil, e que agora era símbolo de vida, milagre e amor. Zair se aproximou dela e sussurrou. O deserto te viu. Agora o povo também. Lina chorou. Mas pela primeira vez em sua vida, chorou de gratidão. O caminho de volta ao palácio foi silencioso. Mas não por falta de palavras, e sim porque as palavras não seriam capazes de expressar o que havia se instalado no coração de Lina. Pela primeira vez em anos, ela sentia-se inteira. Reconhecida. Vista. Zair, sentado ao lado dela, mantinha os olhos voltados para o horizonte do deserto, mas sua mente estava ali, dentro da carruagem, no perfume suave que ela exalava, no calor que emanava do corpo dela tão próximo, na lembrança viva do momento em que o povo aplaudiu sua esposa com reverência. Você não é mais só um milagre, ele murmurou. Agora, você é símbolo. Lina se virou lentamente, olhos marejados. E isso te assusta? Zair pensou por um instante antes de responder. Sim. Porque quanto maior a luz, mais sombras tentam apagá-la. Ao retornarem ao palácio, foram recebidos por criadas em reverência. A fama de Lina agora cruzava os muros. Ela não era mais vista como uma ex-criada. Era a portadora do futuro. A mulher impossível. A mãe do herdeiro improvável. Tariq corria pelos corredores gritando. A rainha do milagre chegou. Alguns ministros antigos ainda franziram o senho diante da nova postura dela. Mas ninguém ousava enfrentá-la diretamente. Lina, sem perceber, estava se tornando algo que nenhum deles esperava, poderosa. Mas diferente deles, ela não buscava o poder. Buscava apenas existir com dignidade. Nas semanas seguintes, Lina passou a participar de pequenas reuniões com Zair, especialmente ligadas a projetos sociais. Pediu acesso às casas de mulheres abandonadas. Criou comitês para mães viúvas e órfãos. Queria cuidar de quem, como ela, havia sido descartado pela sociedade. Zair observava tudo com admiração silenciosa. Certa noite, sentaram-se juntos na sacada, os pés descalços tocando o chão de pedra fria. Você está mudando este lugar, ele comentou, entregando-lhe uma taça de leite quente com tâmaras. Estou tentando mudar a mim mesma primeiro, respondeu com sinceridade. Só depois posso mudar o mundo. Ele sorriu. Um sorriso curto, raro, mas verdadeiro. E como se sente, com o bebê? Ela olhou para o ventre já bem saliente. Assustada. Ansiosa. Feliz. Mas, não sinto mais medo de ser mãe. Zair a encarou. Você nasceu para isso, Lina. Ela baixou os olhos, corada. Disseram que eu nasci para o oposto. Que nunca teria filhos. Que era uma maldição. Zair se aproximou, devagar, até que os rostos ficassem próximos o suficiente para sentir o ar do outro. O que os outros disseram,
não importa mais. E então, sem pressa, ele a beijou. Mais firme. Mais intenso. Mais cheio de desejo do que da última vez. Era um homem contido, mas aquele beijo trazia tudo o que havia sido reprimido. Lina correspondeu. Com a alma. Na manhã seguinte, uma comitiva estrangeira chegou ao palácio. Entre os homens havia um príncipe de terras distantes, acompanhado por Afsana, que havia retornado sob pretexto diplomático. Zair a recebeu com formalidade. Lina, grávida, permaneceu observando tudo de longe, em silêncio. Afsana se aproximou de Lina com um sorriso forçado. Que bela está! O milagre a transformou mesmo, não foi? Lina respondeu com gentileza. As dores também transformam, Afsana. Mas poucas sobrevivem para contar. A mulher apertou os lábios, irritada com a resposta calma, porém afiada. Cuidado, querida. Quanto maior o pedestal, maior a queda. Lina não respondeu. Apenas se virou, com elegância, e deixou a sala. Zair viu de longe e entendeu que algo precisava ser feito. Naquela noite, ele ordenou que Afsana fosse removida discretamente do palácio. Sem alarde. Sem escândalo. Ela representa um risco. Mas antes que a ordem fosse executada, Lina apareceu nos aposentos dele. Não a expulse por mim, pediu. Zair se levantou. Ela te ameaçou. Sim. Mas o ódio dela já não me atinge. Eu me conheço agora. Meus pés estão firmes. Ele a encarou, admirado. Você tem mais coragem do que todos os homens da minha corte. Coragem não nasce com a gente, Zair. Ela aparece quando o mundo tenta nos apagar, e mesmo assim, a gente decide continuar. As semanas avançaram como o vento entre as dunas. Lina entrou no 7º mês de gestação. A barriga enorme. Os olhos brilhando. As mãos cheias de planos. Tariq não desgrudava dela. Vai ser menina ou menino? Perguntava toda hora. Talvez os dois, Lina brincava. Zair contratou um grupo de parteiras e médicos especialistas. O nascimento do herdeiro estava previsto para meados da próxima lua cheia. Mas o que ninguém sabia era que uma conspiração se formava nas sombras. Aliados antigos de Zair, que queriam controlar a linha de sucessão, preparavam algo para desacreditar Lina e tirar o bebê dela logo após o parto. O plano era maquiavélico. Forjar um documento que atestava que Lina havia sido submetida a um procedimento de fertilização clandestino com outro homem, desacreditando a paternidade do sheik e retirando dela todos os direitos. A noite chegou densa, com nuvens pesadas cobrindo o céu. Lina acordou com contrações prematuras. O susto foi grande. A dor, intensa. As parteiras foram chamadas às pressas. Zair correu até os aposentos, vestindo apenas uma túnica escura, o rosto pálido. Está cedo demais, disse ele, segurando a mão dela. O bebê quer nascer, agora, murmurou Lina, entre lágrimas e gemidos. As horas seguintes foram caóticas. O palácio parecia segurar a respiração. Lina gritava, suava, mordia os lábios, sentia o corpo inteiro se abrir como se o mundo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Zair permaneceu ao seu lado o tempo todo. Não saiu nem por um instante. E quando o choro do bebê finalmente ecoou pelo quarto, o palácio se encheu de uma emoção indescritível. É menino! Gritou a parteira. Zair caiu de joelhos, chorando como nunca antes. Lina, exausta, sorria. Nosso filho. Mas antes que pudesse segurá-lo, uma das mulheres tentou levá-lo com pressa para outro aposento.
Zair se levantou imediatamente. Onde está indo com meu filho? A mulher hesitou. A outra parteira, cúmplice, tentou distrair Lina com uma toalha molhada. Mas foi tarde demais. Zair sacou sua adaga da cintura e avançou. Ninguém leva meu filho. Ninguém toca na mãe do meu herdeiro. Guardas foram chamados. As mulheres confessaram tudo. Haviam sido pagas por um grupo político rival. Queriam forjar documentos, trocar o bebê, exilar Lina sob falsa acusação. Zair ordenou que fossem presas imediatamente. E então, pegou o bebê nos braços. Tremia. Lina o observava com os olhos marejados. Ele se aproximou, colocou o recém-nascido nos braços da mãe e sussurrou. Nada nem ninguém vai tirar isso de nós. Nada. E Lina chorou. Chorou com o corpo, com a alma, com cada parte sua que um dia foi rejeitada, abandonada, esquecida. Agora, ela era mãe. De verdade. E ninguém poderia apagar isso. Os dias que se seguiram ao nascimento foram um turbilhão de emoções. Lina despertava a cada 2 ou 3 horas, aprendendo pela primeira vez os gestos instintivos da maternidade, o olhar atento, o silêncio que ouve, a carícia que acalma. O bebê, chamado Youssef, era sereno como as noites do deserto e forte como o pai. Tinha os olhos escuros de Zair, mas o sorriso, mesmo tímido, era dela. Zair, por sua vez, não deixava de observar a cena com uma ternura que ele mesmo desconhecia possuir. Nunca havia se imaginado pai novamente. O luto do passado o havia cegado, endurecido, afastado. Mas agora, ao ver Lina embalar o menino com mãos firmes e lágrimas nos olhos, ele entendia, estava diante da cura que jamais soube pedir. O palácio se transformava aos poucos. Os corredores antes gelados ganhavam risos. O jardim, antes reservado ao silêncio dos pássaros, agora era palco de Lina com Youssef nos braços e Tariq correndo ao redor com pedras coloridas, fingindo construir castelos. As criadas que antes sussurravam agora pediam conselhos. A mulher considerada estéril e invisível se tornará símbolo de força e esperança para todas as outras. Zair passou a conduzir reuniões com Lina ao seu lado. Não como esposa decorativa, mas como parceira. Ela o escutava com atenção, fazia perguntas pertinentes, propunha soluções humanas. E ele, orgulhoso, acatava. Mas a paz, como o vento do deserto, nunca permanecia por muito tempo. Uma manhã, enquanto Lina dava banho em Youssef sob a sombra das oliveiras, uma visitante chegou ao portão principal do palácio. Vestia traje simples, mas o rosto era conhecido por um dos guardas, que prontamente informou Zair. Alteza, uma mulher deseja entrar. Diz que é mãe de sua esposa. Zair congelou por um segundo. Mãe de Lina? Sim, senhor. Lina estava sentada sob a árvore, com Youssef no colo e Tariq deitado na grama ao lado, quando viu o vulto se aproximando. A princípio pensou ser alguma criada. Mas algo na postura, na hesitação dos passos, fez seu estômago revirar. Levantou-se lentamente. Quando o rosto da mulher surgiu por completo, Lina sentiu o ar escapar. Era ela. A mãe. A mulher que um dia a chamou de vergonha. Que a entregou a um convento com a mesma frieza de quem descarta algo quebrado. Estava mais velha, mais magra. Os cabelos grisalhos sob o véu mal preso, as mãos tremendo. Lina. A voz era baixa. Quase irreconhecível. Lina recuou um passo, instintivamente. O bebê, em seus braços, se mexeu. Você, aqui? A mãe caiu de joelhos diante dela. Eu errei. Deus é testemunha do meu arrependimento.
Lina sentia o coração bater nos ouvidos. Um redemoinho de memória surgiu, a consulta médica, o silêncio do pai, a mala pronta sem aviso, a ausência de abraços. Você me jogou fora como se eu fosse um erro. Fui tola. Fraca. Covarde. Mas ver você assim, mãe, esposa, tão diferente da filha que deixei, me destrói por dentro. Lina olhou para o chão. Por que agora? A mulher levantou o rosto, os olhos marejados. Porque ouvi falar do milagre. E percebi que te abandonei justo quando Deus mais te amava. Zair observava de longe. Pronto para intervir. Para protegê-la. Mas respeitou o silêncio de Lina. Ela se agachou, ficando na altura da mãe. Eu não sou mais aquela menina. Eu não peço mais amor de quem não sabe amar. A mãe segurou a barra do vestido dela. Eu não vim pedir nada. Só, te ver. Te ouvir. Te dizer que a vergonha foi minha. E que sua força me ensinou mais que todos os anos da minha fé. Lina fechou os olhos. Respirou fundo. E com voz serena, respondeu. Você está perdoada. Mas não espere que eu esqueça. A mãe assentiu, em lágrimas. Isso já é mais do que mereço. Zaira esperava nos degraus do pátio quando Lina se afastou, ainda com Youssef nos braços. Você foi forte, disse ele, segurando sua mão. Eu precisei ser. Ele se aproximou e beijou sua testa. Agora entendo por que me apaixonei por você. Lina o olhou, surpresa. Você, está apaixonado? Zair sorriu. Talvez sempre tenha estado. Mas hoje, não tenho mais dúvidas. Ela sorriu de volta. E naquele momento, não existia mais dor. Nos dias seguintes, Lina recebeu cartas de mulheres do povoado, agradecendo por seu exemplo. Algumas diziam ter sido abandonadas pelos maridos por causa de infertilidade. Outras diziam que seus filhos a chamavam de Rainha do Milagre. Uma carta dizia: se você conseguiu amar mesmo sendo rejeitada, talvez eu também consiga. Lina lia cada palavra com emoção. Youssef crescia saudável, forte. E Tariq, agora reconhecido oficialmente por Zair como filho adotivo, ajudava nas tarefas, orgulhoso do título de irmão mais velho. Mas no escuro do palácio, uma nova trama ganhava forma. Afsana, mesmo expulsa, não havia desistido. Agora, contava com o apoio de um líder rival, Hassan al-Dari, homem frio, perigoso, com sede de poder. Juntos, preparavam um ataque político, queriam provar que o nascimento de Youssef quebrava um antigo acordo de aliança entre famílias reais, que previa herdeiros apenas por sangue puro de linhagem. Queriam alegar que Lina, sendo filha de camponeses renegados, não poderia ser mãe de um herdeiro legítimo. Basta um novo escândalo, dizia Hassan, sorrindo com crueldade, e o deserto voltará contra ela. Afsana completou. E dessa vez, nem o milagre poderá salvá-la. Enquanto isso, Lina escrevia em seu diário durante a noite. Nunca imaginei viver o amor, o toque, o laço com um filho. Se tudo isso for um sonho, que Deus nunca me acorde. Mas se for guerra, estou pronta. Zair entrou silenciosamente no quarto. Ela o olhou, fechando o caderno. Está tudo bem? Perguntou ela. Estava te observando de longe. Você tem uma luz. Algo que nem as sombras conseguem apagar. Ela sorriu. Mesmo assim, às vezes sinto que a escuridão nos ronda. Zair se aproximou, tocou seu rosto. Vamos lutar. Juntos. Como uma família. Ela segurou sua mão. Com você, eu enfrento o mundo inteiro. E ali,
Entre palavras e silêncios, entre medos e promessas, eles selaram algo mais forte do que contratos, alianças ou títulos. Selaram o amor. Um amor que, nos dias que viriam, seria testado até os limites do impossível. O nascer do sol daquele dia foi diferente. Era como se até o céu soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. As nuvens formavam desenhos suaves no horizonte, e o vento trazia consigo um perfume novo, mistura de jasmim, esperança e desafio. Lina acordou antes de todos. Segurou Yusef nos braços e caminhou até o terraço do palácio. Ao seu lado, Tariq ainda dormia, com os pés descalços e um sorriso tranquilo nos lábios. Ela olhou para o deserto. Havia algo sagrado naquela imensidão de areia. Um silêncio que gritava verdades. Um espaço onde os milagres, quando brotavam, tinham a força de mudar destinos inteiros. Ela fechou os olhos e sussurrou: "Obrigada, meu Deus, por não ter desistido de mim quando todos viraram as costas." O ataque veio na forma mais baixa. Naquele mesmo dia, uma nova carta foi enviada ao Conselho do Deserto, órgão responsável por validar herdeiros e alianças reais. A carta alegava que Yusef não era filho legítimo. Dizia que Lina havia falsificado documentos médicos, escondido sua verdadeira origem e manipulado o sheik com mentiras. A carta vinha assinada por 3 nobres poderosos. E entre eles, estava o nome de Hassan al-Dari. Zahir recebeu a notícia no meio de uma reunião. A princípio, seus olhos se fecharam em silêncio. Depois, ergueu-se com firmeza. Querem destruir o que construímos. Querem apagar a verdade porque não suportam ver uma mulher simples carregar o que chamam de impossível. Lina foi chamada imediatamente. Quando entrou na sala, todos os conselheiros se levantaram. Alguns a olhavam com respeito. Outros, com julgamento nos olhos. Zahir segurou sua mão. Eles estão pedindo um julgamento. Lina não recuou. Então eu vou. Tem certeza? Ela assentiu. Não vão me tirar o que lutei para conquistar. Nem meu filho. Nem minha voz. O julgamento foi marcado para 2 dias depois, no grande salão do Conselho Tribal. Representantes de todos os clãs do deserto estariam presentes. Era um evento raro, solene, quase sagrado. A notícia correu como fogo na palha seca. O povo reagiu de forma dividida. Alguns diziam que Lina era santa. Outros, que era bruxa. Alguns, que era símbolo de fé. Outros, que era fraude. Zahir tentou impedir. Você não precisa se expor. Mas Lina sorriu. Zahir, fui exposta desde que nasci. Agora, estou apenas assumindo o lugar que a vida me deu. Ele a abraçou. Se eu pudesse, tomaria essa dor por você. Ela respondeu com ternura. Você já me deu o que ninguém jamais deu. Amor. O dia chegou. Lina vestia um manto branco, sem joias. Apenas uma fita vermelha ao redor da cintura, símbolo ancestral de mulheres que atravessaram a dor e sobreviveram. Zahir usava traje tradicional preto com detalhes dourados. Yusef, enrolado em seus braços, dormia tranquilo, como se tudo ao redor não passasse de vento. O salão estava lotado. Nobres, conselheiros, anciãos e povo comum. Todos queriam ver. Afsana estava presente. Hassan também. Sorrindo, como quem já celebrava a vitória antecipada. O presidente do conselho pediu silêncio. Lina al-Nazari. Você foi chamada para responder à acusação de fraude. Este conselho exige prova de sua legitimidade como mãe do herdeiro real. Lina se levantou, firme. Olhou em volta.
todos os rostos, todos os olhares. Meu nome é Lina. Fui rejeitada pela minha família, chamada de estéril, considerada inútil. Fui descartada por uma sociedade que acredita que o valor de uma mulher está em seu ventre. Silêncio absoluto. Mas aqui estou, com meu filho nos braços. Um filho gerado com fé. Não apenas com corpo, mas com alma. Ela caminhou até o centro do salão. Quiseram me enterrar como pedra. Mas Deus me fez semente. As pessoas murmuravam. Zair observava, os olhos marejados. Se acham que meu sangue não é digno, olhem para este menino. Ela ergueu Youssef com as duas mãos, diante de todos. Olhem para os olhos dele. O mesmo olhar do pai. A mesma coragem. O mesmo destino. O presidente do conselho pediu silêncio mais uma vez. Você afirma que não houve manipulação? Lina respondeu com firmeza. A única manipulação que conheço é a de quem tenta calar vozes verdadeiras por medo de perder o controle. Os conselheiros conversaram entre si. Hassan se levantou, tentando interromper. Ela fala bonito. Mas cadê as provas? Foi então que Zair se levantou. A prova está aqui. Ele caminhou até o centro do salão. Tenho documentos médicos assinados por 3 especialistas diferentes, incluindo um dos vossos conselheiros, o Dr. Mahmoud. O doutor se levantou. Confirmo. O milagre foi real. E não houve interferência médica. Hassan perdeu o chão. Afsana tentou se retirar discretamente, mas foi detida por guardas do palácio. O presidente do conselho ergueu a mão. Diante dos testemunhos, documentos e da clareza de alma apresentada, este conselho reconhece Lina como legítima esposa real e mãe do herdeiro. Youssef é confirmado como sucessor do trono. A praça explodiu em aplausos. Lina desabou em lágrimas. Zair assegurou com força. Você venceu. Ela respondeu. Não. Nós vencemos. Dias depois, uma celebração foi organizada em todo o reino. Mas não era por política. Era por fé. Por redenção. Por justiça. O povo se reuniu nas praças para ver Lina, com Youssef no colo e Tariq ao lado, caminhando entre flores, sob aplausos. O sheik andava ao lado, orgulhoso, mas em silêncio, deixando que o brilho dela falasse por si. Em uma das tribunas, a antiga mãe de Lina chorava, com as mãos erguidas ao céu. Ela nos ensinou a acreditar de novo. Na última noite da celebração, Zair levou Lina até o alto da torre onde costumava observar as estrelas. Lá, longe de todos, ofereceu-lhe uma pequena caixinha de madeira. Ela abriu. Dentro, havia um anel de ouro com uma safira azul. Você já é minha esposa. Mas quero que seja, minha rainha. Ela chorou. E respondeu com um beijo silencioso, cheio de alma, gratidão e amor. O tempo passou. Lina teve mais 3 filhos com Zair. 4 no total. 4 milagres. 4 provas vivas de que o impossível não pertence aos homens. E sempre que alguém dizia que ela era especial, Lina sorria e dizia: eu apenas sobrevivi à dor, e a transformei em vida. No coração do deserto, uma mulher rejeitada se tornou a mãe do povo. E deixou para o mundo um legado que não podia ser apagado. Milagres existem. Mas eles nascem do amor, da dor, e da coragem de continuar mesmo quando tudo diz que não. Lina não apenas renasceu. Ela ensinou um reino inteiro a acreditar de novo. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou,
Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.